Oi, gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o tour pelo AP Hexa. Vocês vão entender ao longo do vídeo por que ele tem esse nome. Esse apartamento tem 31 metros quadrados, ele é um estúdio, mas tem o dormitório separado. É um apartamento masculino, então a gente utilizou bastante preto, cinza, a cor preferida do cliente, que era azul, e ele pediu uma vibe aí moderna, industrial. Então vocês vão acompanhar aí todos os detalhes que a gente projetou para esse apartamento. Se você não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, sua inscrição é muito importante para mim, gente. Eu preciso chegar nesse ano em 50 mil seguidores aqui no YouTube, então me ajuda aí e bora lá o vídeo. Bom, vou começar aqui pela porta de entrada. Vocês já estão vendo que a gente tem uma caixa azul aqui em ambas as portas. Azul é a cor preferida do cliente. Como ele pediu pra gente um apartamento neutro em tons de cinza, preto e madeira, a gente adicionou esse toque de cor aí que vocês sabem que a gente gosta de um pouquinho de cor nos nossos projetos, e a cor escolhida foi azul. Logo aqui na porta de entrada, a gente escolheu essa que é a Nimbus da Souvenir. É um azul acinzentado, então ele não é aquele azul tão aberto, tão forte. Ele é um azul mais aconchegante, né, que tem um toque de cinza aqui e uma tonalidade mais fechada. Nós sempre pintamos a porta e a parede da mesma cor, mas com acabamentos diferentes. Então, a porta a gente sempre usa tinta esmalte, na parede a gente sempre usa tinta acrílica. Mas nessa obra a gente resolveu fazer diferente, para justamente fazer um teste. Porque pintando dessas duas cores, né, diferentes, essas duas cores iguais, mas acabamentos diferentes, a gente muito de pertinho consegue perceber que não é exatamente a mesma tonalidade. Aqui a gente quis fazer esse teste pintando toda a porta e a parede com o mesmo acabamento que foi a tinta esmalte. Gente, ficou muito bom. Confesso pra vocês que ficou igualzinho. Por que a gente escolheu o esmalte? Justamente porque na porta, por ela ser de madeira, ela tem um acabamento melhor. Se você arranhar, né, ou sujar alguma coisa, fica muito mais fácil de limpar do que a tinta acrílica fosca. Então fica aí a dica que funciona também se vocês quiserem pintar porta e parede igual. Podem pintar de tinta esmalte acetinada, que dá super certo. Essa porta, ela é a porta do banheiro, que eu vou levar vocês daqui a pouco para conhecer esse banheiro, ficou lindíssimo. E ele dá o nome do apartamento de AP Hexa. E essa porta era existente. Então a construtora já entregou essa porta de correr, já entregou com esse acabamento, com essa bandeira. A gente manteve ela e só pintou de azul, da mesma cor da porta de entrada. Bom, logo aqui ao lado a gente dá início na parte da cozinha. Essa cozinha a gente precisou fazer um aproveitamento total, porque a gente precisava de vários itens aqui, né? Geladeira, máquina de lave seca, que vocês não estão vendo, cooktop, cuba, enfim. Tem um espacinho bem reduzido, bem compacto, e ainda assim nós conseguimos colocar tudo que o cliente precisava. Então, a bancada escolhida foi em preto, granito preto São Gabriel. Vocês já sabem que ela tem um ótimo custo-benefício. A gente adora utilizar elas nas nossas obras. E aqui com o estilo do apartamento, né, com as cores, ela caiu super bem. Então o aproveitamento que a gente fez foi trazer ela aqui ao lado da porta, e aí ela contornando esse shaft que já era existente e avançando ela até esse espaço. Isso por quê? Para a gente ter toda a parte de cozinha aqui, então a gente deixou a cuba com o cooktop. Essa cuba ela é quadrada, então a gente consegue ganhar mais espaço aqui de trabalho, né, na bancada de área molhada, para conseguir colocar o escorredor, para poder cortar algum alimento. E a gente trouxe a área seca para cá no cooktop de duas bocas. Aqui na parte de baixo é onde vai ficar o forno. O cliente ainda não comprou, mas é aqueles fornos que vocês só encaixa, sabe? Não aquele que fica embutido na marcenaria. Como se ele fosse um micro-ondas maior, mais ou menos parecido com isso, mas com uma litragem maior. A gente já deixou o nicho aqui na espera para o cliente só encaixar ele na tomada. E aí esse cantinho, onde a gente tem o encontro aqui, né, desse L, a gente aproveitou e colocou uma lixeira. E foi uma ideia muito legal, porque o canto é sempre difícil você acessar, né? Acaba ficando muito lá no fundo, muito escondido, e aí a gente aproveitou colocando dois itens que sempre acabam tomando espaço na parte de baixo, que é
a lixeira embutida e a torre de tomadas. E essa torre de tomadas também foi proposital a gente colocar nesse cantinho, porque aqui o cliente pode ligar um eletrodoméstico, uma air fryer, uma batedeira, liquidificadora, enfim, o que ele quiser, porque a gente tem essa continuidade aqui da bancada fazendo uma área seca. E aí eu falei lá no início do vídeo sobre a lava e seca, imagino que vocês estão perguntando, né, onde está esta lavanderia aqui. E aí eu vou mostrar para vocês que dentro destas portinhas nós temos uma lava e seca escondida. Para o cliente não era importante ele ter um tanque, tem uma lavanderia aqui embaixo no prédio. O que ele pediu para a gente foi que ele precisava de uma lava e seca. E aqui colocamos no projeto. O revestimento que nós utilizamos aqui foi o Metro White, porque ele tem essa vibe, né, bem industrial aí, que era a vibe que o cliente queria para apartamento. Então a gente colocou nessa parede do shaft e na lateral, e aqui em cima os armários superiores para a gente trazer aí bastante armazenamento para a parte da cozinha. Então a gente ficou com micro-ondas. Aqui a gente tem um nicho para apoio, então a gente até deixou uns livrinhos aqui de culinária, de receita, dá para ter itens decorativos ou esses potinhos para ficarem à mão no dia a dia. Aqui a gente tem armário com várias prateleiras. Como nesse apartamento a gente não fez forro de gesso, a gente deixou, né, na laje, a gente tem um pé direito maior. Então, com isso, os armários superiores conseguem ter um aproveitamento maior, já que eles vão até o teto. Então fica essa dica também, se vocês têm forro de gesso, o armário superior vai ter uma medida menor do que se não tiver. E também temos o depurador, gente. O depurador, vocês sempre têm dúvida do funcionamento dele, é só puxar aqui, ó. Ele já funciona sozinho e ele fica embutido aqui dentro. Tem algumas coisas aqui, mas ignore. Fica embutido aqui dentro da marcenaria. Imagino que vocês estão pensando já qual que é a cor, né, desse MDF que a gente utilizou. E aí eu queria explicar para vocês que antes do cliente contratar o nosso escritório para fazer o projeto e posteriormente fazer o gerenciamento da obra, ele já tinha contratado, ele já tinha um crédito com uma empresa de imóveis planejados para poder executar uma parte, né, da marcenaria dele. E com isso, quando a gente fez ali o orçamento junto a essa empresa de planejados, nós optamos por fazer toda a área social, então toda essa parte aqui da cozinha, ali da sala e do terraço, a gente fez com essa empresa de móvel planejado, e aí a área íntima, que é o banheiro e o quarto, como o saldo dele, né, já tinha dado todo o valor nesse espaço, a gente fez com a marcenaria que a gente acaba trabalhando sempre. E com isso, a gente tem algumas diferenças que eu vou mostrar para vocês ao longo do vídeo. Mas, basicamente, a primeira diferença é que as empresas de móveis planejados, elas não possuem as cores que nós especificamos, elas possuem cores próprias. Um exemplo. A cor especificada em projeto era o cinza puro da marca Arauco, mas eles não trabalham com essa marca, eles trabalham com o MDF da marca deles. E aí a gente pegou o cinza puro, procurou um similar, que era o mais parecido que eles tinham, e aí é essa tonalidade de cinza. Então, se vocês me perguntarem, Mai, qual é esse cinza? Eu não sei dizer exatamente, porque é da marca própria, mas um similar e muito parecido é o cinza puro da Arauco. Isso vai acontecer, por exemplo, com outro móvel que a gente tem aqui na frente. Aqui é um móvelzinho de apoio da entrada, para o cliente conseguir, né, ter uma gaveta e guardar chaves, correspondências, os controles remotos aqui do ar-condicionado. E aqui na parte inferior tem duas portinhas com prateleiras para servir de sapateira. Então esse móvel fica próximo, né, aqui a parede a porta da entrada, e ele serve como um apoio. E também para apoio de itens decorativos, né? Aqui a gente colocou um vaso de plantas, enfim, um móvel de apoio mesmo. E aqui aconteceu a mesma coisa. Nós especificamos azul petróleo, que é da Guararapes, e esse azul também da marca própria deles, tem uma tonalidade mais clarinha. Então a gente pegou algo ali similar. Outro ponto também que deu divergência em relação ao nosso projeto é que nós tínhamos feito todo o desenho em cava, né? Então aqui a gente teria cavas
e exatamente essa empresa não faria, então a gente precisou trocar pelo pino preto. Ficou super legal também, né? Ficou dentro do contexto, mas eu queria explicar para vocês essas diferenças aí que a gente tem, né, na marcenaria e que a gente tem no móvel planejado. E aí, na continuidade da cozinha, a gente tem aqui a geladeira. A gente especificou uma geladeira, né, mais compacta, justamente para ela não tomar muito espaço aqui, né, de circulação dessa parte da cozinha. E essa cor mais escura, achei que ficou tão legal, porque ela combinou aqui, né, com o MDF, enfim, com todos os materiais que a gente especificou. Aqui do lado, a gente aproveitou e desceu um móvel fininho. Gente, acho que tem 25 centímetros mais ou menos aqui de largura. E ele serve justamente para o cliente poder guardar rodo, vassoura, aspiradora, esses itens altos. Então a gente deixou esse espaço livre e complementou aqui, né, nos armários aéreos para ele ganhar mais espaço de armazenamento. Não falei para vocês sobre o porcelanato que a gente usou ainda. Esse porcelanato nós queríamos aí tonalidade de cimento queimado, aquele que vocês já sabem que a gente adora, que é bem atemporal, combina aí com tudo. Vocês sempre me perguntam lá no Instagram, Mai, qual é o porcelanato que combina com tal marcenaria? Gente, porcelanato que combina com tudo é sempre um porcelanato cinza, porque ele é atemporal, ele vai combinar com qualquer cor de MDF, com qualquer cor de tinta que vocês escolherem. Então, essa é a minha dica. Esse aqui que a gente usou é o One Take Forest da Portobello. Ele é um cinza mais claro, né, e mais aberto, é um cinza mais frio. E são placas aí de 90 por 90, enfim, vocês sabem que a gente adora. Integrado com a parte da cozinha, a gente vem aqui para a sala. Aproveitando essa lateral desse armário da cozinha, a gente criou esse rack amadeirado e o mais interessante dele é que ele dá continuidade aqui e ele vira um banco aqui no terraço, que inclusive originalmente a gente tinha uma porta exatamente embaixo dessa viga, separando esses dois ambientes. Então a gente tinha o terraço aqui fechado, né, separado com uma porta, e a nossa ideia foi fazer essa integração total, porque aqui, gente, já é tão pequeno, já é tão compacto. Imagina se a gente tivesse uma porta, a gente ia reduzir mais ainda esse espaço, né? E a nossa ideia era justamente ao contrário, era ganhar amplitude, ampliar esse espaço e fazer aqui. Imagina, o cliente vai receber os amigos, vai receber a família, algumas pessoas aqui sentadas no sofá, dá para sentar aqui no rack, dá para sentar ali no banco, dá para sentar aqui na mesa. Então é isso que a gente gosta, são espaços de integração para o convívio das pessoas. Enfim, então trouxemos um ripadinho aqui para as portas, justamente para os equipamentos ficarem escondidos e a gente conseguir, né, ter aquela conectividade ali dos equipamentos. E nós aproveitamos o banco também como uma forma de armazenamento. Então, até nesse espacinho aqui, ó, que eu acho que deve ter 18 centímetros mais ou menos, a gente colocou duas portinhas com uma prateleira no meio. Então dá para guardar bastante coisa. Quando a gente tem apartamento compacto, a gente precisa aproveitar todos os espaços possíveis. Eu não ia deixar de aproveitar esse micro espaço. É óbvio que a gente aproveitou e ó, ficou super bacana. E a mesma coisa aqui na parte do banco. Pode vir, Mandinha. Amanda, eu vou fazer uma coisa que eu nunca vi. As pessoas que me seguem lá no Instagram, elas conhecem a Amandinha, né? Porque a Amandinha, gente, ela que toca as nossas obras. Inclusive, ela que tocou essa obra aqui. Parabéns, Amandinha, o apartamento está muito lindo. Ela sempre tá filmando, eu sempre falo, Amandinha, Amandinha. Vocês do YouTube, que não me seguem, eu não sei se vocês conhecem ela. Então, eu vou virar o celular para vocês conseguirem ver. Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa é a Amandinha. Maravilhosa. Bom, então nesse espacinho aqui do terraço a gente quis fazer como uma sala de jantar, né? Então a gente aproveitou esse cantinho aqui para conseguir colocar o banco, que também tem portinhas para aproveitar esse armazenamento. E assim,
Se tem haters de ripado, me desculpem. Tem ripado nos nossos projetos, tem ripado nas nossas obras. A gente gosta sim de ripado. O ripado não está saindo fora de moda e aqui também tem ripado. Então, colocamos um painel ripado e além do ripado, digo mais, ainda tem perfil de LED, gente. Por quê? Porque a gente quis deixar esse ambiente, né, mais instagramável aí, com uma carinha bem fofa. E olha a diferença que fez nesses perfis de LED. Se vocês têm curiosidade de saber, né, como isso é instalado, é muito simples. A gente precisa ter, né, no vão que a gente tem o ripado nada mais é do que um painel com as ripas coladas em cima. Isso pode ter, gente, diversos espaçamentos diferentes. Não sei se vocês perceberam, mas nas portinhas ali do rack, as ripas são bem pequenininhas. Aqui a nossa ideia era ter um ripado com ripas maiores. Então, no espaçamento, a gente encaixa um perfil, isso aqui é uma canaleta difusora. Sabe quando o LED fica com aquelas bolinhas aparecendo? Então, aquilo é feio, né? Pra gente poder barrar aquela luz ali da fita, a gente coloca essa canaleta. E aí, ela deixa uma luz mais difusa. E aí, aqui a nossa ideia foi brincar justamente com as alturas. Então, a gente instalou um de uma altura, um menor, um maior, pra gente ter esse jogo aí de luzes e deixar esse cantinho aí mais interessante. Essa mesa, se eu não me engano, ela tem 80 centímetros. Tem, né? Mas já falou que tem. Então, ela tem 80 centímetros. Coube super legal aqui nesse espaço. Ainda a gente colocou 2 cadeiras. E olha que legal, o pé dela é um pé de cone. Diferente, às vezes, vocês estão acostumados a ver aquele pé mais fininho, né, da mesa Saarinen. Esse aqui é o pé cone, eu acho super elegante esse tipo de pé de mesa, acho que fica super bonito. E o tampo preto aí para poder combinar com o estilo do apartamento. E as cadeiras também, que a gente adora, a gente tem lá no escritório essas cadeiras na tonalidade de linho cinza aqui, para combinar com o sofá e com todo o contexto do apartamento. Esse cantinho aqui ficou muito fofo. E aí, para aproveitar todos os cantinhos desse terraço, nós criamos um cantinho aqui que pode servir como um cantinho de café, um barzinho e também como um espaço a mais de armazenamento. Então, olha que legal. A gente tem uma janela aqui, né? O envidraçamento, ele faz um L e dá a volta toda nesse espaço. Mas ainda assim, a gente consegue aproveitar essa parte de baixo e eu quis marcar esse espaço com um pórtico. Então, a gente fez como se fosse uma letra C, essa bancada madeirada, subindo aqui e fechando ali para a gente conseguir ter esses 2 pontos de iluminação e formar um pórtico mesmo, né? Um detalhe aí que faz diferença e deixa o ambiente mais elegante. E aí aqui a gente montou como um cantinho de café, pode ser um cantinho de bebida, se você preferir, mas olha que legal, dá super para apoiar Nespresso. A gente deixou também aqui, ó, nesse cantinho uma torre de tomadas para poder ligar aqui celular, Alexa, Nespresso, enfim. E 2 gavetinhas de apoio, que também fica super fácil para acomodar cápsula de café, coisas de vinho, dosador, enfim, todos os utensílios. E aqui também dá para guardar itens de cozinha, né? Prato. E, gente, espaço tem bastante. São 31 metros quadrados muito bem aproveitados. Ah, eu esqueci de falar sobre a cor da parede. Essa cor fez muito sucesso alguns anos atrás. Todo mundo queria pintar o apartamento dessa cor. Eu acho que a gente nunca teve um apartamento que a gente pintou dessa cor, não, né? A Mandinha tá falando que não. Eu acho que realmente não tem. Esse é o primeiro apartamento. Vamos ver se vocês sabem que cor é essa. Essa cor é a crômio. Ela ficou famosíssima aí nas redes sociais, no Pinterest. Ela é esse cinzinha, né? E é um cinza um pouquinho mais escuro, mas é um cinza mais quente. Então, realmente, para quem gosta de parede cinza, é uma ótima opção, porque ela é uma cor acolhedora e foge aí do branco ou da parede off-white para quem não gosta. Como eu comentei com vocês lá no início do vídeo, a gente não tem forro de gesso nesse apartamento, então a gente deixou na laje e com isso a gente escolheu uma iluminação aparente. E a gente mesclou aqui o uso do trilho junto com alguns spots de sobrepor.
Então, por exemplo, aqui, né, no centro, a gente escolheu esse trilho eletrificado com esses spots. O interessante deles é que vocês conseguem direcionar a iluminação para onde vocês precisam, né, iluminar mais. Então, todos esses três estão direcionando aqui para baixo para poder iluminar esse espaço, mas a gente consegue, eles são articulados, colocar um para um lado, um para o outro. Enfim, vocês podem escolher. E também instalamos alguns spots de sobrepor. Então, diferente do spot de embutir, que ele fica todo para dentro do forro, esse ele fica com essa parte, né, com essa caixa para baixo. Eu acho super fofinho, gente. Tem branco, tem preto. Então, a gente consegue adicionar novos pontos. Eu já mostrei para vocês em outros vídeos aqui, em tours de obra, em vlog de obra, como que a gente faz aí esse deslocamento, né, usando o plástico-chumbo ali na laje. E voltando aqui para a parte da sala, a gente fez aqui, né, um 360, voltando aqui para essa parte, a gente instalou um super painel de madeira que foi proposital nesse espaço, porque nós temos 3 portas aqui. Temos a porta do dormitório, temos a porta do banheiro e temos a porta de entrada. E a nossa ideia foi justamente camuflar essas portas. Eu não queria que elas ficassem aparecendo. Por isso que o hall tá todo pintado ali de azul, para ficar camuflado. E aqui, por isso que a gente instalou esse painel de marcenaria. Imaginem só, bem aqui no centro do apartamento, né, com a sala de um lado, com a cozinha do outro, a gente tem uma porta com uma guarnição branca bem aqui no meio. Não ia ficar legal, né? Então, um painel de marcenaria fica muito mais bonito, camuflou a porta, praticamente não dá para ver ela. E a nossa ideia é instalar alguns quadros aqui, trazer cores, né, textura para o apartamento. O cliente ainda não comprou alguns itens, o quadro é um deles. Ali, por exemplo, na televisão, então ele ainda não instalou a TV, a gente colocou um quadro ali para decorar, porque essa parte da decoração, vocês já sabem também que é a cereja do bolo e faz toda a diferença. Então, atrás dessa porta, nós temos o dormitório. O painel de marcenaria, gente, é a mesma coisa que eu comentei com vocês lá no início. Aqui a gente procurou uma cor próxima da que a gente havia especificado, que é Carvalho Natural da Guararapes, então essa é a mais similar que essa empresa de planejado tinha. E vocês vão conseguir ver aqui, por exemplo, que eu falei para vocês lá no início, que no dormitório e no banheiro a gente fez com a marcenaria, né? Então vocês vão conseguir ver a diferença aí das tonalidades. Bom, esse dormitório, ele também, né, bem compacto, e o cliente precisava de uma mesa de office, precisava de uma cama de casal e precisava de um guarda-roupas. E a gente precisava colocar tudo isso nesse espaço. Então, a solução que a gente achou ali dentro de vários estudos de layout que a gente fez, que caberia a todos esses itens, era a gente colocar a cama encostada na parede. Isso para ele não era um problema, porque assim a gente conseguiu ganhar, né, esse espaço aqui na lateral, para ele ter um espaço aqui de mesa para trabalho home office. Ele não gostaria que essa mesa ficasse ali na parte da sala, na parte do terraço, então preferencialmente ela precisava ficar aqui no quarto. Então aqui ficou bem confortável também, vai uma cadeira aqui de escritório que ainda não chegou. A gente aproveitou a cabeceira madeirada para fazer um fundo aqui dessa mesa. Então essa cabeceira se estende até ali no final. Esse recuo aqui entre a janela é justamente para a persiana poder descer, né, e vedar esse espaço. Aqui na mesa tem o recorte para descer toda a fiação que for utilizar, e como vocês também já conhecem, as portinhas técnicas para o fio descer e a gente colocar a tomada, o equipamento ali na tomada escondida, assim não fica aquela fiarada, né, que ninguém gosta, que realmente não fica muito legal. E aí na parte da frente a gente tem o guarda-roupas, mas imaginem só que a cama ela avança bastante, né, nesse espaço, e a gente precisava pensar aqui como que a gente ia aproveitar esse espaço, já que a gente não poderia ter portas de abrir, porque ela não iria abrir por conta da profundidade da cama. Como nós resolvemos aí essa situação? Nós deixamos
um armário aqui com 2 portas, então tem gavetas, maleiro e cabideiro. Já deixamos as portas espelhadas para o cliente poder ter, né, aí um espelho de corpo inteiro. E aqui do lado, nós projetamos aqui 2 portas de correr. Então, essas portas correm. Tem prateleiras aqui na parte de baixo, então fica fácil de vir aqui manusear. E do outro lado a mesma coisa. Aqui na parte do centro é onde vai ser instalada a televisão, que fica de frente para a cama. O cliente ainda não comprou também, mas aqui vai ser a TV. E claro, óbvio, que nós aproveitamos esse espaço atrás com essa porta pivotante, que aí tem um mundo de armazenamento aqui na parte de trás. E claro, né, gente? Queremos aproveitar todos os espaços possíveis e imagináveis. E aí, aqui na parte de cima, aqui tem um clique. E aí, na parte de cima, a mesma coisa. A gente tem aqui armários superiores. E aí, aqui no dormitório, vocês conseguem ver exatamente as cores que a gente havia especificado. Então, esse é o cinza puro da Arauco, esse é o carvalho natural da Guararapes e esse é o azul petróleo também da Guararapes. Essas são as tonalidades aí especificadas em projeto. Esse ambiente não tem ar-condicionado, mas a gente instalou um ventilador de teto aqui como um apoio. E agora eu vou levar vocês para o último ambiente, mas é o ambiente mais bonito, na minha opinião, desse apartamento, que é o banheiro. Agora vocês vão entender porque esse apartamento chama Hexa. Lá no briefing inicial, que é onde a gente estava, né, iniciando aí a conversa com o cliente para a gente poder desenvolver o projeto dele, ele disse que ele queria muito revestimento hexagonal, que ele adorava esse tipo de revestimento, e foi exatamente isso que a gente utilizou aqui no banheiro, hexagonais, e por isso que chama Hexa aí, né, uma abreviação do revestimento hexagonal. Gente, olha que lindo a paginação dentro desse box. Aqui nós pegamos, né, azul, cinza e branco e montamos essa paginação um a um, mesclando essas tonalidades diferentes, né? E aí aqui ela vai vindo do mais escuro para o cinza e aí a gente vai finalizando aqui no branco. Cada pecinha dessa foi pensada para a gente ter exatamente esse efeito que a gente queria. E aí, como dentro do box a gente tem bastante informação, por mais que são 3 revestimentos iguais, mas eles têm tonalidades diferentes, a gente quis fazer a parte, né, externa de fora aqui mais neutra. Então, a gente foi simples e básica, utilizamos o mesmo porcelanato que a gente usou aí no apartamento inteiro, trouxemos aqui para o piso e subimos ele na parede, que é o Alltake Forest da Portobello. E aí esse banheiro, ele é bem comprido. Olha o tamanho que a gente tem de bancada aqui. É um sonho de consumo de toda mulher ter uma bancada dessa. Meu sonho, gente, é ter uma bancada grande para ter o quê? Para ter gavetas na lateral, para poder guardar secador, chapinha, escova, né? Porque geralmente as bancadas são pequenas, então a gente não consegue ter gaveta por conta ali do sifão, por conta da cuba. E aqui tem meu sonho de consumo, já terei. E aí, nós deixamos 2 gavetas menores, uma gaveta maior, e a gente também tem um basculante e um gavetão que serve aí como gavetão de roupa suja. E aí vocês viram esse detalhe da cava que a gente tinha feito nos armários da cozinha, mas que essa empresa não fazia. Então aqui, essa cava com esse desenho retangular, e aí o fundo dela a gente fez, né, num MDF bem escuro, um cinza bem escuro, quase um preto mesmo, pra gente poder destacar. Não fica bonitinho? Fica super diferente, assim, acho que fica bem moderno. Eu adoro esse desenho. Aqui a gente tem uma cuba bem grandona, porque a bancada, né, precisava, uma bancada dessa não dava pra pôr uma cuba, pra gente ter algo proporcional. Então a gente tem essa cuba de apoio. Usamos os metais pretos, então a gente tem aqui a torneira preta, tem um aquecedor elétrico de toalha aqui preto também, e toda essa marcenaria com esse armário espelhado com as prateleiras internas.
O box, a gente escolheu aquele modelo que é o modelo camarão, né? Que a gente fala, o box articulado. Que é o box pra gente ter essa abertura inteira. O banheiro, ele é bem comprido, mas a parte do box, ela é mais estreitinha. Então, a gente tendo esse box que recolhe todo para um lado, a gente consegue uma abertura muito maior. E aí ele fecha aqui, você segura nesse pino, empurra, e aí você tem uma abertura total. Ah, tem algo muito legal que eu tô olhando daqui, que quero mostrar para vocês também, que é o que a gente pediu pra gente, um recorte no gabinete para ele apoiar o papel higiênico. Ele não queria ter um porta-papel aqui, né? Então a gente aproveitou aquele espaço de baixo, fez um recorte e ele consegue deixar o papel ali apoiado. E aí, gostaram desse banheiro? Bom, então esse foi o tour pelo AP Hexa, mais uma obra entregue com sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários que ambiente vocês mais gostaram. Tem vários detalhes aqui interessantes, né? Esse apartamento cheio de azul, madeira, cinza, tons de preto, um mix aí de industrial com moderno. Se inscreve no meu canal, não se esquece, vocês precisam me ajudar a chegar a 50 mil seguidores esse ano. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo tour.